com um conselho internacional ou não, e não sei o que lá. Essa gestão, até agora, é um absoluto desastre. Por critérios péssimos nas escalas, condução e tudo mais. E ontem, cara, é praticamente um assassinato nessa nova gestão, porque o árbitro eleito por eles como o principal do Brasil fez o que fez num dos jogos mais importantes do campeonato, né? Então, eles perderam esse árbitro, né? E não vai ter reciclagem ou não sei o que tire essa mancha da carreira do senhor Ramon Abate Abel. Porque, insisto, o que ele fez ontem no estádio não é uma coisa comum, não é um erro, um equívoco, são vários numa mesma partida. E tem uma situação, né, que se mantém até hoje, que é a do Jean-Pierre, né? O Jean-Pierre, o árbitro gaúcho, em 2023, meados do ano, junho, julho, um jogo do Atlético Paranaense com o Palmeiras, houve uma entrada forte, uma cotovelada do zagueiro Zé Ivaldo no Endrick, e o Palmeiras reclamou muito porque ele não foi expulso. E de lá para cá ele só apitou os jogos do Campeonato Gaúcho, não apita mais nada no âmbito nacional. Esse parece que teve uma punição para valer. Houve certamente algum tipo de desentendimento, imagino. Dizem que ele não reagiu bem aí a afastamento e tudo mais. Mas esse é um cara que pegou aí um gancho de verdade, né? Aí é gancho, não é reciclagem. Agora, o que seria uma reciclagem de um árbitro já rodado como o Ramon Abate Abel? Ele vai reaprender as regras, voltar para a escolinha? A grande questão é o conceito de futebol na cabeça de quem apita. Esse é o grande ponto na minha visão. Ou seja, no comando da arbitragem era preciso chegar alguém que pense futebol e as disputas, a intervenção do VAR, nos moldes do que acontece em outros países. E o cara juntar todo mundo, né, todos os árbitros, né, os que estão em outros estados numa videoconferência, no auditório virtual, falar, meus amigos, é o seguinte, a partir de agora é mostrar, esse lance aqui não é falta, isso aqui não é falta, isso aqui não é pênalti, isso aqui é para o VAR entrar em ação, isso aqui é para não entrar em ação. E falar, mudou tudo, está aqui o manual, baixem aí o PDF, né, estudem para a provinha que vai ter amanhã, e agora vai ser assim. E quem não seguir isso aqui, eu não vou escalar. Pronto, acabou. E o cara tem que ter peito para bancar. É o único jeito. A CBF tem que dar sustentação para isso. Porque os clubes vão reclamar. Estão acostumados com as faltinhas, vão pedir. Não. Mudou tudo. Mudou tudo. Se você pegar, por exemplo, a média de. O árbitro na Inglaterra, que marca mais faltas, em média, na Premier League, não chega a 30. 26, 25, 27 no máximo. Aqui no Brasil, que marca mais faltas, chega a quase 50, 40 e tal. Em média, no campeonato inteiro. É uma diferença absurda. Se você multiplicar isso e dividir pelo número de minutos, você vê que tem muito mais faltas ao longo do jogo. Isso afeta o espetáculo, isso afeta o jogo em si. Isso para falar só das faltas. Aí tem os pênaltis mal marcados e agora essa coisa horrorosa que se acentua, que é o árbitro de vídeo convencendo cada vez mais o árbitro de campo de que certas situações são pênaltis. E aí tem outro personagem que eu quero que se envolver nisso também, que é o narrador na televisão, na transmissão. O narrador em geral, salvo exceções. A maioria, acho que a maioria. E algumas transmissões, se você só tem como ver o jogo naquilo ali, tipo o jogo do pay-per-view, só está no pay-per-view, todo mundo que está vendo o jogo está vendo com aquela narração. Tem um outro aí que, cara, é um negócio insuportável. TV aberta e fechada. Sai uma situação mínima, alguém reclama, cara, jogador reclama toda hora de pênalti, torcida reclama de pênalti toda hora, a bola bate, sei lá, no peito, cara, pênalti. Nem tem que falar sobre isso. Aí deveria haver uma ordem dos chefes deles, né, que é muito chato. Aí começa. Por exemplo, o Juventude pediu pênalti. Pediu pênalti. Eles estão pedindo pênalti. Aí a bola segue, mas já está no meio campo. Eles estão pedindo pênalti. O árbitro vai olhar no VAR, o VAR deve estar chamando, o VAR está analisando. Se puder, o VAR está olhando para porra nenhuma, mas ele fica naquilo. Quer dizer, isso estimula, isso incentiva. Porque quem está assistindo vai sendo condicionado a uma situação que o futebol é essa porcaria, que toda hora tem um personagem lá cavucando, e tem, né? E tem. Isso dá visibilidade para o VAR. Se ele faz se é uma situação assim, muito assintosa, eu entendo. O Botafogo pediu pênalti. Já falou, irmão. Chega! Né? Aí espera, segue o jogo. Se porventura houver uma intervenção do VAR, aí ele fala, parou o jogo aqui, ele vai olhar o vídeo.
Ou está ouvindo lá, botou a mão no ouvido. Ok, ele está registrando. Mas eles estimulam isso. Isso não é o espetáculo, gente. Senhores narradores, amigos narradores, companheiros, prestem atenção, vocês estão atrapalhando o futebol. As pessoas ligam para ouvir suas belas vozes, suas ótimas narrações, para ver um jogo de futebol. E não para ver um show de horrores protagonizado por um árbitro, muitas vezes muito ruim, e por um sujeito que está numa cabine lá no Rio de Janeiro, tomando café, bebendo água, no ar-condicionado, podendo entrar em campo virtualmente a qualquer momento para atrapalhar tudo, que é o árbitro de vídeo. Então, acho que tudo isso está no pacote. É claro que a intervenção, se é que podemos assim chamar, dos narradores, é muito menor, eles não participam. Mas falam para muita gente. E aí o torcedor ele vai sendo condicionado, já está condicionado a isso. Aí ele quer falta toda hora, ele quer VAR toda hora, aquela coisa de fazer assim, né? Com a mãozinha. O jogador faz isso, o técnico faz isso, que acontece até em outros países. Eu acho que está tudo muito contaminado, sabe? Muito contaminado. Eu queria fazer só uma rápida observação aqui. O Anselmo Santos mandou uma mensagem falando: no jogo do Maracanã, o Plata deu uma cavada e perdeu o gol. Você falou que foi soberba dele. E ontem o Lino chutou a bola, não fez o gol, você falou que era para ter cavado. Porra, Anselmo, você não consegue entender que a bola do Plata, ele estava com o canto direito todo do Muslera à disposição, não tinha muito ângulo para uma cavada, ele tentou meter por cima do goleiro, chutou a bola por cima do travessão, e ontem o goleiro Ronaldo se aproximou do Samuel Lino, ele tinha duas opções: chutar com algum efeito tirando do goleiro, que ele não conseguiu, ele abriu o braço para fazer a defesa de handebol, ou então ele meteu uma cavada. Os lances são diferentes, amigo. Então, evidentemente, a cavada ela é uma alternativa para um bom finalizador, que o Samuel Lino não se apresenta como tal por enquanto, pelo menos, dependendo da situação. É só o que faltava. Você quer um padrão para arrematar. Cada situação exige um tipo de finalização. A bola vem no alto, o cara cabeceia. Ela vem no chão e não vai cabecear, ele vai chutar, né, bonitão? Pelo amor de Deus, né? É cada coisa também que tem que ler aqui. Pô, esse pessoal merece realmente o VAR. Vou ler aqui algumas mensagens aqui rapidamente. Aqui. O Gabriel Pinho com a gente. O Tirone tem vários perfis aqui. Ó. Valeu, Gabriel, meu agora membro do canal. Tirone Ventrilo. O Ventrilo. Sendo de uma vez. E por que eles mudam o avatar, gente? Olha só. O Renato Schuster: haverá algum confronto no mundo com desvantagem de 2-0 expulsões nos últimos anos, como o Choque Rei? Caramba, é isso? A estatística é isso? É isso mesmo, é essa mesmo. Nossa, isso é bizarro, hein? Isso Caramba, Rafael Viana.